Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo começa com uma frase que ecoa como um trovão nos bastidores do futebol brasileiro: a ordem era para o Flamengo perder. A declaração, atribuída ao árbitro Ramon Abate-Abel, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e programas esportivos, criando um clima de suspense e indignação. O tom categórico da fala despertou curiosidade imediata e gerou uma onda de especulações sobre os bastidores das competições nacionais, colocando em xeque a credibilidade da arbitragem e das entidades responsáveis. A repercussão foi instantânea. Torcedores rubro-negros reagiram com fúria e perplexidade, interpretando a frase como uma denúncia grave de manipulação de resultados. A ideia de que o Flamengo poderia ter sido alvo de ordens externas para perder partidas mexeu com o imaginário coletivo e trouxe à tona discussões sobre ética e transparência no futebol brasileiro. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao Flamengo e ao nome de Ramon Abate-Abel rapidamente alcançaram os trending topics. Vídeos, memes e análises se multiplicaram em ritmo frenético, mostrando que o público não estava disposto a deixar o tema cair no esquecimento. A curiosidade coletiva transformou o episódio em um fenômeno cultural, com milhares de torcedores debatendo intensamente cada detalhe. A imprensa esportiva mergulhou no assunto, dedicando programas inteiros para discutir o significado da frase. Comentaristas debateram se o gesto teria sido intencional, se representava uma crítica ao sistema de arbitragem ou se era apenas uma fala tirada de contexto. O mistério em torno da declaração alimentou ainda mais a expectativa e manteve o Flamengo no centro das atenções. Dentro do clube, o episódio não passou despercebido. A diretoria do Flamengo demonstrou enorme interesse em compreender o contexto e avaliar os impactos da repercussão. O clube entende que qualquer menção pública ao seu nome, especialmente em contextos de manipulação de resultados, precisa ser tratada com seriedade, pois afeta diretamente sua imagem institucional e a confiança da torcida. Torcedores mais apaixonados interpretaram a frase como uma afronta. Para eles, o Flamengo, com sua história gloriosa e conquistas recentes, não poderia ser associado a um tom de derrota forçada. A indignação se transformou em mobilização, com mensagens exigindo respeito e transparência por parte das entidades esportivas. Outros, no entanto, viram o episódio como uma oportunidade de reflexão. Para esse grupo, a frase poderia simbolizar a necessidade de o futebol brasileiro recuperar sua credibilidade e reafirmar sua disciplina interna. A diversidade de interpretações mostra como o Flamengo desperta emoções intensas e variadas, sempre em torno da paixão rubro-negra. Ex-jogadores e ídolos rubro-negros também se manifestaram. Alguns destacaram que o Flamengo sempre foi alvo de polêmicas e declarações fortes, mas que a resposta mais eficaz é dada dentro de campo, com vitórias e títulos. Outros ressaltaram que o episódio reforça a importância de manter a união entre clube e torcida, mesmo diante de turbulências. O episódio também repercutiu internacionalmente. Veículos estrangeiros destacaram a força da torcida do Flamengo e a intensidade da repercussão, ressaltando como o clube carioca consegue transformar qualquer menção em um fenômeno midiático. A frase de Ramon Abate-Abel ganhou espaço em sites esportivos e culturais fora do Brasil. Dentro do elenco atual, o clima é de concentração, mas a polêmica não deixou de ser comentada. Jogadores e comissão técnica reforçaram o discurso de que o Flamengo não se abala com provocações externas e que a melhor resposta será dada em campo, com desempenho e dedicação. A diretoria rubro-negra, atenta ao simbolismo do momento, pretende utilizar o episódio como ferramenta de motivação. A frase é vista como um lembrete da necessidade de manter foco e disciplina, transformando críticas em energia positiva para buscar novas conquistas. Torcedores organizados já planejam manifestações simbólicas para responder ao episódio.
A ideia é transformar o estádio em um ambiente de apoio incondicional ao time, mostrando que a nação rubro-negra não se deixa abalar por declarações polêmicas. Especialistas em comunicação esportiva destacam que o episódio pode marcar um divisor de águas. Se interpretado como denúncia, a frase reforça a necessidade de maior cuidado na forma como o futebol é conduzido no Brasil. Se visto como uma provocação, mostra a força simbólica do Flamengo no imaginário nacional. O debate também reacende discussões sobre a relação entre arbitragem e poder. A forma como árbitros se posicionam diante de clubes pode influenciar diretamente a percepção pública e até mesmo a motivação dos jogadores. A frase de Ramon Abate-Abel é um exemplo claro desse impacto. Independentemente da interpretação, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes envolvendo o Flamengo e a arbitragem brasileira. A frase "a ordem era pro Flamengo perder" se tornou o símbolo de um debate que vai muito além do campo. Trata-se da relação entre disciplina, imagem e responsabilidade. O Flamengo, fortalecido pela indignação e pelo apoio da torcida, segue atento a cada detalhe da repercussão. O clube sabe que a luta não é apenas por vitórias em campo, mas também pela defesa de sua honra e pela valorização de sua história. Torcedores mais antigos lembram que o Flamengo sempre foi alvo de polêmicas, mas destacam que o clube tem tradição em responder com títulos e vitórias. A expectativa é de que o episódio seja mais um capítulo na narrativa de superação e grandeza rubro-negra. A CBF e demais entidades ligadas ao futebol acompanham a repercussão, conscientes de que declarações polêmicas podem gerar impactos na imagem das competições. O episódio reforça a necessidade de maior cuidado na comunicação esportiva e na gestão de crises. A ordem era pro Flamengo perder, independentemente de sua intenção original, se transformou em um fenômeno midiático. A curiosidade do público, a mobilização da torcida e a repercussão internacional mostram a força simbólica do clube carioca e a relevância de sua marca. O jogo seguinte ao episódio promete ser cercado de expectativa e tensão. O Flamengo, fortalecido pela indignação e pelo apoio da torcida, entra em campo com a missão de transformar palavras em motivação e mostrar, mais uma vez, por que é considerado um dos maiores clubes do Brasil. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A repercussão da suposta declaração de Ramon Abate-Abel, afirmando que a ordem era pro Flamengo perder, continua a se espalhar com intensidade pelo cenário esportivo nacional. O impacto foi tão grande que, mesmo dias após a divulgação, o assunto permanece entre os mais comentados, alimentando debates sobre ética, credibilidade e bastidores do futebol brasileiro. A frase, carregada de dramaticidade, mexeu com torcedores, dirigentes e jornalistas, que buscam entender o real contexto da afirmação. Entre os torcedores rubro-negros, o sentimento predominante é de indignação e perplexidade. Muitos consideram a declaração como uma denúncia grave de manipulação de resultados, algo que fere diretamente a paixão e a confiança da nação rubro-negra. A mobilização nas redes sociais foi imediata, com milhares de mensagens exigindo explicações e cobrando posicionamentos oficiais das entidades responsáveis. A imprensa esportiva tem explorado o tema em profundidade, dedicando programas inteiros para analisar a notícia. Comentaristas discutem se a fala de Ramon Abate-Abel foi realmente uma denúncia ou se teria sido tirada de contexto. O mistério em torno da frase alimenta ainda mais a expectativa e mantém o Flamengo no centro das atenções, reforçando o peso que o clube tem no imaginário nacional. Dentro do clube, a diretoria acompanha atentamente a repercussão. O Flamengo entende que qualquer menção pública ao seu nome, especialmente em contextos de manipulação de resultados, precisa ser tratada com seriedade. O episódio é visto como uma oportunidade de reforçar a união entre elenco e torcida, transformando a polêmica em motivação para reafirmar sua grandeza. Torcedores organizados já se manifestaram, prometendo atos simbólicos para defender o clube. A ideia é mostrar que o Flamengo não aceita ser alvo de manipulações e que sua história pertence à nação rubro-negra. O sentimento é de que o clube precisa ser protegido contra qualquer tentativa de desvalorização. Nas redes sociais, o assunto continua em alta.
Hashtags relacionadas ao Flamengo e ao nome de Ramon Abate-Abel permanecem entre as mais comentadas, e a cada novo detalhe revelado, a discussão ganha força. Vídeos, memes e análises circulam em ritmo acelerado, mostrando que o público não pretende deixar o tema cair no esquecimento. Ex-jogadores e ídolos rubro-negros também se pronunciaram. Alguns destacaram que o Flamengo sempre foi alvo de polêmicas e declarações fortes, mas que a resposta mais eficaz é dada dentro de campo, com vitórias e títulos. Outros ressaltaram que o episódio reforça a importância de manter a união entre clube e torcida, mesmo diante de turbulências. O episódio também repercutiu fora do Brasil. Veículos internacionais destacaram a força da torcida do Flamengo e a intensidade da repercussão, ressaltando como o clube carioca consegue transformar qualquer menção em um fenômeno midiático. A frase de Ramon Abate-Abel ganhou espaço em sites esportivos e culturais estrangeiros, ampliando ainda mais sua relevância. Especialistas em comunicação esportiva destacam que o episódio pode marcar um divisor de águas. Se interpretado como denúncia, a frase reforça a necessidade de maior cuidado na forma como o futebol é conduzido no Brasil. Se visto como uma provocação, mostra a força simbólica do Flamengo no imaginário nacional e a capacidade de mobilizar milhões de pessoas em torno de sua defesa. Independentemente da interpretação, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes envolvendo o Flamengo e a arbitragem brasileira. A frase "a ordem era pro Flamengo perder" se tornou símbolo de um debate que vai muito além do campo. Trata-se da relação entre disciplina, credibilidade e responsabilidade. Para a nação rubro-negra, o episódio é mais um capítulo na narrativa de superação e grandeza que caracteriza a trajetória do clube. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.